Bom dia 901, bom dia 903. Espero que vocês estejam se cuidando aí. Vamos para mais uma aula à distância aí, né? Acho que ainda que essa é a melhor forma e não se esqueçam que vocês podem me chamar no privado em caso de dúvidas, tá? Bom, a questão 1 da semana 3 do PET, ele coloca um texto aí para vocês contando sobre a velocidade da luz, que ela é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, e te explica que isso é a cada segundo, né, a luz percorre 300 mil quilômetros. A tabela, né, mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica, entre Marte e Terra, né? Essas diferenças é porque a órbita, né, ela não é circular, ela é elíptica. Então, é claro que a distância daqui até aqui é menor daqui, é menor. Então, a cada momento, essas distâncias vão assumindo valores diferentes. Quando a gente fala distância, a gente, na realidade, está fazendo a média, né? Ele conta também que a NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Bom, a primeira coisa que vocês têm, que você precisa lembrar, é como se calcula a porcentagem, né? Ele diz que a NASA, ela está construindo, ela vai construir, ou ela pretende construir a nave espacial que atinge 30% da velocidade da luz. Então, é 30% da velocidade da luz, 30% de 300 mil km. Bom, 30% tem várias opções de cálculo para essa conta, mas 30% é 30 sobre 100 vezes 300, né? O di para nós é multiplicação. Eu posso simplificar isso aqui da seguinte forma: dois zeros, correto? 30%, então, aí o que eu vou fazer? Sobrou 1. 30 dividido por 1 são 30, aí eu vou multiplicar 30 vezes 3.000. E 30 vezes 3.000, 3 vezes 3, 9. Como sobrou 1, 2, 3, 4, eu vou colocar 4 zeros. Então, 90 mil quilômetro por segundo. É a velocidade que a nave, né, vai atingir se ela for construída. Para eu calcular o tempo de viagem, eu preciso saber a distância e a velocidade. Então, eu já sei a velocidade. A menor distância entre a Terra e Marte é de 0,38 unidade astronômica, tá certo? Uma unidade astronômica equivale, segundo ele, a 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros, correto? Então, o que eu vou ter que fazer para descobrir essa distância em quilômetro? Transformar unidade astronômica para quilômetro. Para fazer isso, você vai multiplicar 0,38 vezes 150 milhões de quilômetros, correto? Multiplicando isso, lembra da aula anterior? A melhor opção é você transformar isso em potências de base 10. Então, você vai ter 0,38 vezes. Transformando isso para a potência de 10, eu vou voltar quantas casas? Eu tenho que voltar até 1,5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,5 vezes 10 a oitava potência. Isso tudo eu estou fazendo para calcular a distância, a menor distância entre Marte e a Terra, tá certo? Para resolver isso, o que você vai fazer? Multiplicar 0,38 com 1,5.
Eu acho que na última aula ficou claro para vocês como que se fazia isso, então eu não vou me ater mais a calcular. Arma e efetua, né? Isso vai dar 0,57 vezes 10 à oitava potência. Bom, eu vou ter que dividir a distância pela velocidade, tá certo? De novo, são várias opções. Eu posso transformar isso aqui na potência de base 10. Isso aqui vai ficar 9 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 10 à quarta, correto? Então, eu vou dividir a distância pela velocidade. Então, a distância aqui é 0,57 vezes 10 à oitava km, dividido por 9 vezes 10 à quarta km por segundo. E aí você vai dividir. Você vai dividir esse por esse e esse com esse. KM com KM vai ser cancelado, não é isso? Números iguais você cancela. Então, você vai dividir 0,57 por 9. 0,57 dividido por 9, eu vou fazer aqui na calculadora, vai dar 0,0 aproximadamente, tá? 0,6333 dízima periódica, tá certo? Esqueci de um zero aqui, ó. Vezes, e aí você vai, potência de mesma base, conserva a base e subtraio os expoentes. 8 menos 4 são 4. E agora, professora, o que eu devo fazer? 10 à quarta potência é 10.000, certo? Então, se é 10.000, o que você vai fazer? Multiplicar o que você tem, que é dízima periódica, por 10.000. Não é muito fácil isso, mas não é impossível. Multiplicar por 10, por 100, por 1.000, por 1.000.000, é deslocar a vírgula para frente. Se é 10.000, eu vou deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, você ficaria com 633. Não, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4. Isto. Como o zero não faz diferença aqui, você fica com aproximadamente 633,3333, o quê? Segundos. Então, o tempo de viagem é esse. Se você quiser transformar para minuto, você divide por 100. Se você quiser transformar para hora, você divide por 360. Mas como eu já dividi aqui, 633,3333 é aproximadamente 10 minutos com 55 centésimos de minutos, tá certo? Então, o tempo aproximado de viagem é este. Na letra B, que não é a B, é o maior tempo, aí a gente vem para cá. Eu coloquei errado aqui, ó, que eu esqueci de dividir por 9, tá? Então, a gente vai refazer as contas. A maior distância é 0,67 unidade astronômica. Fiz tudo de novo, ó. 0,67 vezes uma unidade astronômica em potência de base 10 é 1,5 vezes 10 à oitava. Correto? Então, eu multipliquei esse com esse, deu isso aqui. Acho que agora eu posso ir mais direto. Vezes 10 à oitavas. Aqui eu fiz diferente do que eu fiz lá. O que eu fiz? Eu transformei 10 à oitava e multipliquei por esse. Tá certo? Então, deu 100 milhões e 500 mil km.
30% de 300.000 km por segundo foi 90.000. Então, o que que eu vou fazer? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai tornar a fazer porque a professora errou a conta aqui porque esqueceu de dividir por 9, tá certo? Então, olha lá, ó, é 100 milhões e 500 mil dividido por 90.000. Você pode fazer isso ao invés da potência de base 10. Eu ainda prefiro a potência de base 10, que eu acho mais rápido. A gente pode cancelar os 4 zeros, não é isso? 4 aqui, 4 de lá. Então, você vai ter 10.050 dividido por 9. Lembrando que o km foi cancelado. Então, ficou isso segundos. Então, você vai dividir 10.050, vamos lá, 10.050 dividido por 9. E 10.050 dividido por 9 vai dar 1.116, 1.116, não é um vírgula, né? 1.116,666, tá? Isso aqui são segundos. Para você descobrir o tempo em minutos, você divide por, vamos lá, 60, não é isso? Então, dividido isso por 60, vai dar 18, aproximadamente 18,61 minutos. Imagina, você vai ter que fazer isso no braço. Então, a sua melhor opção ainda é transformar para a potência de base 10. Não se esqueçam disso. É sempre a melhor opção, é a opção mais rápida, né? Então, se você fosse transformar isso para a potência de base 10, o seu cálculo ficaria muito mais rápido. Se alguém quiser que eu faça na potência de base 10, esse também, se bem que eu acho que é desnecessário, porque a partir da primeira você consegue fazer isso. Eu só quis mostrar que tem duas formas diferentes. Na página seguinte, que é a questão 2, ele te pede, ninguém solicitou a resolução dessa questão, eu acredito que é porque não tenha tido problema mesmo. Ele fala da constante do Avogadro, é uma importante grandeza que relaciona número de moléculas, né, átomos ou íons existentes em um molde de substância, e o valor dele, 6,02 vezes 1023. Então, tá lá, ele pede para escrever o número na forma decimal. Eu posso ter entendido errado, não sei, tá? Mas eu entendi que ele quer que você represente isso na forma decimal. Para eu representar na forma decimal, eu simplesmente multipliquei os dois. Porque transformar para a potência de base 10 aqui, eu acho totalmente desnecessário. Então, multipliquei os dois, deu um valor de 6.158,46 na forma decimal. A questão 3, que é do Enem, né? Enche de o texto e tal, é para vocês ficarem espertos quando vocês forem fazer sua prova. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Isso aqui é 2012, então aumentou em relação a 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de, quer dizer, ele simplesmente quer que você transforme isto aqui em potência de base 10. Para transformar em potência de base 10, escreva o número com todos os seus algarismos. 4.129.000. Para transformar na potência de base 10, volta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 4,129 vezes 10 à sexta potência. A atividade 4, uma das primeiras provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 99,
O atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito na notação científica, então, ó, era 43,18. Eu já sei que na potência de base 10, esse valor não pode ser maior do que, maior do que 10. Não é isso? Tem que variar entre 0 e 9. Então, eu volto uma casa, 4,318, como eu voltei uma vezes 10 a primeira potência. Opção B como resposta. A atividade 5, ela é mais, tem mais cálculo. Medir distância sempre foi necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro, que é a nossa unidade padrão. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, que a gente acabou de ver lá, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dado por isso aqui, ó. Aqui ele não colocou aproximação, não. Lá no exercício 1, ele colocou aproximação, tá? Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro equivale a... Bom, primeira coisa que você tem que perceber é que aqui ele está falando quilômetros. E aqui ele pede em metro, tá? Primeiro cuidado que a gente tem que ter quando se trata de unidade de medida. 1 quilômetro são 1.000 metros, tá certo? Então, quer dizer que 102 milhões de quilômetros é transformado para metro, tem que ser ele vezes 1.000. Então, eu multipliquei 102 milhões vezes 1.000. O que eu obtive? Aí, essa leitura não é simples, né? Só você ir de trás para frente. Unidade simples, milhar, milhões, bilhões. Então, são 102 bilhões de metros, correto? Que transformado para a unidade, para potência de base 10, você percebeu que isso aqui eu não mexi. Eu continuei com ele, porque eu percebi que aqui ele estava, ó, tá? Então, só trabalhei com com a segunda parte. Então, é 1,496 vezes, aí eu voltei, tá certo? Voltei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,2 vezes 10 ao quadrado, tá certo? 10 ao quadrado, uma pinóia, 10 elevado à 10ª potência. Tá aqui, ó. Tá certo? Opção B como resposta. Tchau para vocês.